Que agora vamos falar de las hormonas no embarazo. Seria esse período de la fecundação hasta la lactancia. Então, nesse período, há 4 hormonas importantes que deveremos mencionar aqui. A primeira seria a gonadotropina coriônica humana, também conhecida como GCH. Então, de onde vem a hormona gonadotropina coriônica humana? Ou também chamada de gonadotrofina coriônica humana. Ela é uma hormona glicoproteíca. É produzida primeiro pelo embrião, hasta a formação da placenta, e depois que já está formado em o desenvolvimento completo aí, é produzido por uma parte chamada citotrofoblasta. Então, sua função principal é administrar os fatores nutricionais e estimular a produção das quantidades necessárias de as hormonas para o desenvolvimento adequado do embrião. E muito antes que se forme por completo o tecido placentário, ela envia mensagens ao corpo lúteo. E esse corpo lúteo joga um rol muito importante na produção de 2 hormonas que vamos mencionar logo após essa, que são os estrógenos e a progesterona. Essas 2 hormonas são responsáveis por construir o revestimento vascular na parede do útero, que tem a função de alimentar e nutrir o embrião em o desenvolvimento antes que a placenta seja formada. E o feto ajuda a estimular as glândulas mamárias para a produção da leite materna. Então, sim, nessa realimentação do corpo lúteo, há uma possibilidade de sobrevivência do embrião seriam muito mínimas, muito baixas. Então, se considera que as limitações relacionadas com a função do corpo lúteo podem resultar na probabilidade da fertilidade de algumas mulheres. Então, podem impedir isso e pode afetar também se não há tanto. Por essas leis são muito importantes nesses aspectos. E a gonadotropina crônica, ela tem um nível adequado que deve se manter durante o embaraço. E se faz uma análise em sangue com uns 5 ml ou mais, se considera um embaraço positivo, mesmo que esse valor seja muito baixo. Desde que nos primeiros dias, o nível do hormônio pode aumentar muito rápido, pode chegar a duplicar-se a cada 48 horas. Mas como norma general, e uns 3 dias, mais ou menos aí, depois da implantação do óvulo aí, se pode considerar que um nível adequado seria de 50 ml na sangue. Agora, por outra parte, aunque o embaraço pode ter níveis baixos da GCH, a hormona, se não aumenta com normalidade, pode ser o início de alguns problemas como um aborto incompleto ou então um aborto natural, e também um embaraço ectópico. E da mesma forma que a hormona pode ter esses níveis anormais, os níveis anormais da hormona GCH podem indicar que há uma presença de ou mais fetos. Então, isso pode resultar num embaraço múltiplo de gemelos. E aí concluir essa hormona. Agora, para começar a falar dos estrógenos. Os estrógenos são muito importantes durante o embaraço porque ajudam a estimular o crescimento do útero e assim se adapta ao desenvolvimento do ninho. São as responsáveis pelas características sexuais femininas, como o desenvolvimento das mamas e o ciclo menstrual. Principalmente é produzida pelos ovários. Essas hormonas contribuem nos campos que produzem na aninha quando alcança a puberdade. E é por isso que começa o ciclo menstrual, a aninha começa a desenvolver mais mamas, tendo uns aspectos femininos assim bem característicos. E durante o embaraço, o estrógeno passa a ser produzido por a placenta, já não é mais por os ovários. Então, eles são encarregados de estimular o crescimento do útero para alojar o bebê e ablandar as paredes da vagina e dos músculos abdominais para facilitar o nascimento do ninho pelo canal de parto. Então, se ajuda no desenvolvimento. No final, o parto mesmo já está todo listo para o ninho sair sem que se lastime ou passe algo que não deveria passar.
Ok, aí, aparte de todo isso, ela ajuda a regular a produção de progesterona, que vamos falar ahorita, logo depois dessa. A progesterona, a qual desempenha funções diferentes durante o período de gestação, junto com o estrógeno, que seria evitar que se útero contrai, do que hace seguro para o bebê para não lastimar ou produzir um aborto espontâneo, promove o crescimento do peito, assim como se dá o início à lactância, e combate as células perigosas que podem danar o ninho. Então, ajuda a proteger bastante o efeito. Aí, como a progesterona é muito importante ter um embaraço para manter um embaraço bem seguro, há que manter os níveis adequados de estrógenos também. Se bem que os níveis de altos de estrógenos são normais durante o embaraço devido a diferentes campos hormonais e da estrutura da mulher, por estar aí segurando um feto aí em desenvolvimento na gestação. O consumo de certos alimentos também pode elevar bastante a produção dessa hormona. E o aumento do nível de estrógeno pode levar ao risco de aparecer um câncer de mama em 3 generações consecutivas de la madre. Então, essa hormona é responsável que os órgãos fetais, como os pulmões, cresçam corretamente, e assim como os órgãos reprodutores. Además, regula a densidade óssea do feto e mantém o fluxo sanguíneo do útero e ajuda na lactância. Então, essas duas são muito importantes para manter um embaraço assim, correto, adequado e seguro, e para desenvolver o feto bem. Agora, para começar a falar da progesterona. A progesterona também é um hormônio essencial para o embaraço. De hecho, que é tão importante como os estrógenos, además de ser secretado em quantidades moderadas por o corpo lúteo, que mencionamos antes, ao começo da gestação, a placenta também sintetiza em quantidades enormes, muito grandes, muito elevadas. E os efeitos especiais da progesterona são os básicos para o progresso normal do embaraço, sem problemas e com os níveis adequados. São de promover o desenvolvimento das células do endométrio, e essas células desempenham um papel fundamental na nutrição do embrião recém-nascido, assim, logrando a placenta. A progesterona reduz a contratividade do útero grávido, impedindo com ele a contrações uterina, que também pode provocar um aborto espontâneo, assim, de repente, e também contribui para o desenvolvimento do produto da concepção. Aumenta de maneira específica as secreções da trompa do falópio e do útero, que proporcionam substâncias nutritivas necessárias para o desenvolvimento normal da mora e dos blastocitos. E a progesterona secretada durante o embaraço ajuda os estrógenos a preparar a mamá materna para a lactância. Então, a função desses dois vai ajudar a iniciar a lactância. Não provoca a lactância, mas ajuda a iniciar. Então, aí que é essas daí. E aí uma última que temos que falar, que é muito importante assim, durante o embaraço, que é a somatomatropina coriônica humana. Essa hormônio é produzida pelos sincitotrofoblastos que mencionamos no início na gonadotropina, e só é durante o embaraço, assim, no meio aí. Ela regula o metabolismo dos carboidratos e das proteínas da madre. Todas as proteínas carboidradas que a madre ingesta se vai passar por essa hormônio aqui, que vai ajudar a metabolizar. Seu principal papel é de suministrar a glucose, aminoácidos e minerais ao feto, desde a madre, desde os alimentos, tudo que há como sacar essas substâncias aí para enviar ao feto. Essa hormônio decompõe as graxas da madre para brindar-lhe energia ao bebê e ajudar no crescimento, e que pode levar a que presente resistência à insulina e intolerância aos carboidratos na madre. Então esse seria o único efeito adverso da hormônio.
Ahora para hablar de las hormonas en el periodo de lactancia. Sigue con los estrógenos y la progesterona con diferentes funciones mencionadas antes. Y aquí inicia con la prolactina, que vai ser su función principal aqui na lactancia. Entonces, hablando de los estrógenos ahora. Durante todo o embaraço, as enormes quantidades de estrógenos secretadas pela placenta hace que o sistema ductal da mamá cresça e se ramifique. Ao mesmo tempo, o estroma granular aumenta de volume e grande quantidade de grasa se deposita nele. Também são importantes para o crescimento de los condutos de outros 4 hormonas, quando menos a hormona de crescimento, a prolactina, a glucocorticoides suprarrenais e a insulina. Se sabe que todas essas hormonas se desempenham ao mesmo certo papel no metabolismo das proteínas, lo que possivelmente explica sua participação no desenvolvimento das mamas. Agora, a progesterona, que vai ajudar bastante nisso aqui, para que se produza o desenvolvimento completo das mamas e essas se convertem em órgãos secretores de leite, se necessita assim mesmo em concurso de la progesterona. Quando o sistema ductal se ha desenvolvido, a progesterona actuando de forma sinérgica com os estrógenos e também com os demais hormônios antes mencionados, produz um crescimento adicional dos lóbulos no rebote dos alvéolos e a aparição de características secretoras nas células desses alvéolos. Esses câmbios são analógicos e a los efeitos secretores da progesterona, que exerce sobre o endométrio durante o segundo ciclo menstrual feminino.